Estamos hoje aqui com mais um episódio Longevive Mais Saúde desse podcast. Hoje aqui com uma convidada super especial, a psicóloga Hannah Mendes, né? Psicóloga clínica com formação em fenomenologia existencial e gestalt terapeuta. Esse nome difícil, viu, gente? Mas uma formação aí completa, uma profissional aí de mão cheia que vai falar aí pra gente muita coisa hoje sobre traumas, sobre toda essa questão emocional aí, vai ser um bate-papo assim bem rico, né, Hannah? Vamos falar um pouquinho aí, se apresenta aqui um pouquinho pra gente, pra todo mundo te conhecer. Bom, gente, obrigada pelo convite, né, primeiro. Estou muito feliz com o convite, muito feliz com essa iniciativa da Longevive de trazer esse bate-papo de saúde, né, muito interessante. As pessoas precisam mesmo crescer de uma forma integrativa, no desenvolvimento pessoal, se conhecendo melhor, né, tendo a oportunidade aí de ter informações com qualidade, né, porque hoje a gente, com a era da internet, a gente tem muitas informações, mas algumas sem fontes seguras, né. Então é muito importante também poder dar esse suporte também para o desenvolvimento das pessoas. Parabéns aí pela iniciativa e obrigada pelo convite. Então, Hannah, me conta mais sobre esse negócio de gestalt terapia. Me conta o que é isso, né? Eu não sou da área, então me fala um pouquinho como é que funciona esse negócio de gestalt terapia. A gestalt terapia, a palavra gestalt, né? Ela tem origem alemã e ela significa forma ou configuração. Né? Na realidade, existe a Gestalt terapia para a gente utilizar na psicologia clínica e existe a teoria da Gestalt, que muitas pessoas, inclusive no marketing, utilizam como os conceitos de figura e fundo para poder aplicar a Gestalt com outras técnicas também. Mas na psicologia clínica, a gente entende a Gestalt como uma compreensão de partes do ser humano que precisam ser integradas e vistas como um todo. Por isso que eu me lembrei também de... tudo a ver com a medicina integrativa. Que tem tudo a ver com a medicina integrativa, porque na realidade não é que a gente vai fragmentar o ser humano em partes específicas para compreender, mas a gente vai prestar atenção nos fenômenos, né, que se apresentam e ver o paciente como um todo. E ver o paciente como um todo. Exatamente. Maravilhoso. Então integra totalmente na medicina integrativa. Sim, porque exatamente o que a gente precisa. Eu acredito que vocês veem também essa questão da espiritualidade, né, do paciente, a questão social, a questão política, né, a questão biológica e as questões emocionais. Né, porque a gente está falando de existência, então a gente precisa perceber como é que aquela pessoa, nos próprios processos de desenvolvimento pessoal, ela vai integrando os aspectos das vivências dela, que muitas vezes não são conscientes, porque de fato a gente, pela efemeridade da vida, a gente vai vivendo de uma forma corrida. E eu acredito dia, né, que hoje a gente tem uma vida muito corrida, né? Isso até às vezes virou uma forma de se referir como elogio, né? Eu tenho uma vida muito corrida, né? E na realidade, eu gosto muito de trazer que, como a vida é processo, a gente não precisa achar que a vida corrida talvez seja uma vantagem, né? Mas a maneira como eu me debruço para aqueles processos, né? Por exemplo, às vezes está corrido porque realmente é o único jeito mesmo, acontece de estar, mas a gente ter aquela sabedoria organísmica, né? Que a Gestalt também vai falar da autorregulação organísmica, né? De como esse organismo pode parar, se perceber e se organizar no aqui e agora. Porque na medida que eu me percebo, eu posso cuidar e integrar. Né? Porque na realidade, o que acontece? Muitas vezes a gente faz tudo correndo, não se percebe e perde a oportunidade de integrar também o que é difícil. Porque na realidade a gente precisa integrar as partes difíceis também. Totalmente. Né? E a gente não foi acostumado socialmente. Será que daí vai vindo os traumas? Será? Também, né? Todas as partes difíceis em relação a dores, né? Tudo que virou tabu. Vai passando muito rápido. Isso tem a ver também muito com a nossa educação, socialmente falando, né? Nós fomos educados, né, para fazer as coisas virarem muito positivas, se tornarem muito positivas. A gente cresceu ouvindo isso, né, no contexto familiar, né? E às vezes eu digo isso não criticando a instituição família, mas realmente por uma coisa constitutiva mesmo, que né, assim, se a gente for falar de ancestralidade, a família
apresenta um padrão que aprendeu com os avós, que aprendeu com os tios, que aprendeu... Sim. E a gente às vezes vai reproduzindo coisas que sem perceber a gente deixa de olhar para as causas dos nossos comportamentos. Sim. Né? Por que que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o sentido que isso me traz? Qual o propósito? Né? Eu gosto também de olhar muito para a questão do propósito e da missão. Com que propósito eu escolho essa profissão? Né? Com que propósito eu escolho esse relacionamento, esse casamento? Com que propósito eu faço escolhas? Né? A partir de que lugar? Eu acho que isso tem tudo a ver assim, com a vida, assim, de uma forma geral mesmo. E isso tem influência direta na sua saúde. Eu acho, porque na hora que você realmente coloca propósito na vida, você consegue efetivamente ser mais feliz. Consequentemente, você consegue ter mais saúde. Porque são remédios que você não compra na farmácia. Que eu costumo dizer muito isso. Nem todo remédio se compra em farmácia. Sorriso, amigos, momentos de alegria, de amizade, enfim, são coisas que você não compra na farmácia, efetivamente, e são remédios valiosíssimos. Por isso, assim, o autoconhecimento, você se conhecer, você doar tempo para você, de se conhecer e ter tempo para isso que você está dizendo, realmente faz todo sentido do mundo. É isso mesmo. E o que é que significa essa saúde existencial? O que é que você pode me dizer sobre isso? Então, puxando um gancho aí da gestalterapia, enquanto não teoria do campo, né, de só como é que a gente vê isso de uma forma teórica, mas é uma forma de viver, a gestalterapia também vai olhar para essa questão da saúde existencial. Tem uma psicóloga que eu admiro muito, que o nome dela é Karina Fukumitsu, ela é japonesa, e eu queria até citar um pouco da história de vida dela para falar da saúde existencial, porque eu acredito que ela é a mãe da saúde existencial aqui no Brasil, né? E ela fala muito sobre os processos de morrência como algo importante na nossa constituição existencial, na nossa constituição como pessoas. Como assim, né? Se a gente aprendeu que a gente tem que evoluir para a vida, né? O próprio slogan da Longe Vive fala, né? Para viver Exato. mais. Mas o processo de morrência também faz parte da integração da gente como pessoa. Por exemplo, na verdade, quando a gente nasce, a gente está tendo menos tempo de vida, né? Porque a gente está se desenvolvendo e não mais, né? Crescendo. E durante a vida, a gente também vai deixando experiências para trás, enquanto a gente acumula novas experiências para frente, né? Então, o processo de morrência, ele vai falar muito sobre o que eu aprendo a deixar ir, fazendo sentido na minha vida hoje também. O que é que hoje faz sentido para mim, no aqui e no agora? O que é que eu quero construir? E acreditar no fluxo da vida. Eu acho isso muito interessante. Acreditar na energia do que a vida tem para te apresentar. Isso tudo é muito bonito, mas é muito difícil de fazer. Sim. Né? Na teoria tudo é muito fácil. Tudo né? é muito fácil. Mas, por exemplo, imagina, chega uma doença para você muito grave, né? Sei lá, uma esclerose múltipla, por exemplo. E a pessoa chegar e dizer que aceitou com amor a esclerose múltipla, né? Quando a gente fala integração, seria aceitar a dor e aceitar qual o desafio que aquela dor tem para te mostrar. Não é fácil. Sim. Mas o que acontece seriam os processos do próprio amadurecimento vão nos mostrando como é que a gente pode fazer essa aceitação, mas dentro do que é possível para a gente naquele momento, que tem muito a ver com essa conscientização que eu estava falando da Gestalt, que traz também essa pausa, né, de você parar e dizer, eu recebi um diagnóstico, como é que eu estou me sentindo do jeito que eu estou agora, recebendo isso? E a integrar o que é ruim, o que é difícil. Eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo com medo. Eu tô me você sentindo... também acolher, né? Acolher esses sentimentos. Exato. Né? Tem uma frase do Jean-Paul Sartre que eu gosto muito, que ele fala assim, o que eu vou fazer com o que fizeram de mim é mais importante do que eu vou fazer com que, digamos assim, com que a vida me trouxe. Né? A vida me trouxe um problema, mas o que é que eu vou fazer com isso? Então, na realidade, não tem como a gente evitar o problema. O problema não é evitar o problema, né? O problema é decidir o que é que eu vou fazer com aquilo, né? O que é que eu vou extrair. Ela fala muito, a Karina, que a vida é, na realidade, um processo de extrair flor de pedra. O tempo todo. É uma arte de fazer isso, né? Se você pegar a Gestalt, tem essa coisa da configuração e da forma que serve
para quem não entende muito, perceber como é que isso se dá na prática. Se você pegar uma xícara toda rachada e colar os pedaços, ela não vai ficar da mesma maneira que ela estava originalmente. Mas esses dias eu até vi um vídeo na internet de uma arte que a moça estava fazendo com a xícara, que depois ela colocou uns adornos assim dourados, e a xícara ficou bem bonita na parte rachada. Ou seja, ela pegou aquilo que estava quebrado, que era uma dor, como se fosse assim, né? E conseguiu fazer ali essa algo integração para fazer algo bonito. E tem os ditados populares, né, que eu chamo de crenças limitantes, que a gente escuta muito. Por exemplo, se quebrar, né, um cristal não cola mais, né? Assim, a ideia que a gente cresceu ouvindo de que as coisas são descartáveis quando elas não dão certo, né? E naquele tempo de por exemplo, René Descartes já falava, né, que o corpo e a mente, naquela época para ele fazia sentido estudar o corpo e a mente, entendendo como entidades separadas, né, que o corpo a gente se tratava de uma forma e a mente a gente tratava de outra. Essa visão do integrativo, ela também passou por muitos processos, digamos, autodestrutivos. O que eu quero dizer com isso? O próprio médico, né, por ver que a medicina não estava sendo efetiva, né, acredito eu, dessa forma, com a mente separada do corpo, o estudo estava ficando mais difícil, porque de fato a gente vê que a realidade... Não tem como separar as coisas. Não tem como separar. Tudo está integrado, na verdade. Exato. Né? Você não tem como separar a mente do corpo, porque os problemas da mente, eles refletem diretamente no corpo. Exatamente. Eu sempre falo muito, antes de você ter uma doença física propriamente dita, né, de aparecer numa ressonância, numa tomografia, vamos dizer assim, um dia ela foi espiritual, um dia ela foi emocional, um dia ela foi energia, né? Uhum. A doença, você não dorme sem ela e faz assim, acorda com ela, né? Então, um dia ela foi emocional. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o emocional, ele reflete sim nas doenças físicas. Então, assim, não tem como a gente separar. Por isso que a medicina integrativa, ela integra mesmo. É mente, corpo e espírito, né? Por isso que a gente fala muito isso. E o emocional, ele influencia totalmente. E quando a gente fala de humano, a gente está falando de instabilidade, exato, né? E na verdade isso é o natural da coisa. Exatamente. Quando a gente fala em equilíbrio, não é que a pessoa precisa alcançar o equilíbrio e manter, até porque isso humanamente é impossível. Sim. Mas que a vida é esse processo do organismo, ambiente, sim, que está o tempo todo interagindo com o ambiente e se reequilibrando, e se autorregulando, né? O tempo todo. E fazendo exatamente pausas que são necessárias. Exato. Né? Faz parte da vida, né? Exato. E qual a nossa maior defesa emocional que ela se manifesta assim no nosso corpo, Hanna? Como é que funciona isso? É a tal da tão falada e famosa ultimamente ansiedade. Eita, metade da população, olha, depois do Covid, metade da população é ansiosa, gente, e a outra metade é depressiva. Então, assim, meu Deus do céu, a ansiedade é uma coisa assim que veio pra ficar. E é um negócio assim, no consultório, metade dos pacientes, acho que 70% dos pacientes, doutora, eu tô com ansiedade. É uma coisa assim, bem gritante, né? E assim, você deve sentir isso muito na sua prática clínica. Fala aí um pouquinho, o que tu acha disso? A gente ri assim, tá, gente? Mas a gente sabe que é coisa séria. Mas acho que ri até da questão da ironia mesmo, né? De saber que não é real o fato de a pessoa ser enquadrada ali num diagnóstico. A pessoa é a pessoa. A pessoa não é o diagnóstico, né? Exato. Isso é muito pesado quando a gente vê aí Google, né? E alguns tipos de informes, né, da internet, coisas do tipo, que já trazem a informação pronta, de falar. Quantas pessoas chegam, né, em consultório e dizem: eu sou borderline, isso é muito forte, eu sou depressivo. Não, você está, né? Porque é um estado. Sem dúvida. Se a gente você não é, você está. Você está. Exatamente. Se a gente entende que um corpo está o tempo todo se autorregulando para tentar se equilibrar-se, porque a vida é sobre tentar o tempo todo, essa autoexigência que a gente se coloca, né? E projeta do social, de que nós somos a doença, gente, isso é muito equivocado. Porque, na verdade, nós somos seres subjetivos, né? Individuais, que desenvolvemos cada um uma potência para uma coisa, uma dificuldade para uma coisa específica, e ninguém é igual a ninguém, né? Se não fosse assim, não existiria o CPF individual de qualquer um, né? Exatamente. Mas
a gente esquece disso quando vai para a vida, né? Quando vai para o campo existencial, de fato. Quando vai viver e atravessar as dificuldades. Então, muito do problema começa com a culpa. Né? A culpa que eu já carrego, que eu já trago dentro de mim sobre aquele perfil que eu acredito não sei o que é que você acha sobre, mas assim, muitas vezes as pessoas têm muito aquela coisa assim, depressão é besteira. Isso é muito fraca, isso não é depressão, não existe. Ansiedade, isso é frescura. Né? Tem muito isso, e isso não é real, né? A pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, isso é uma doença real, isso é uma coisa que a pessoa realmente tem e ela precisa mesmo do cuidado, ela precisa do tratamento e tem que ser levado com seriedade, né? Assim, o paciente não é isso, ele tem isso, ele tem que ser tratado para ele realmente ter uma melhora e conseguir viver a vida dele com plenitude, com tudo e voltar com toda a potência que ele tem de potencial de tudo, né? Mas a gente tem que sempre tratar com seriedade e com respeito, né, o paciente, porque às vezes eu acho que existe muito desrespeito em cima disso. Não sei se você nota isso no consultório, não sei qual é a sua visão em relação a isso, mas assim, eu fico até muito chateada às vezes quando eu escuto as pessoas falando isso, porque eu acho que só sabe o que é um paciente depressivo, ansioso, quem realmente passa por aquilo, e eu acho que a gente tem que respeitar, né, é um quadro extremamente doloroso para o paciente, e a gente tem que ter um respeito para aquilo, e realmente dar uma atenção e um cuidado para o paciente em relação a isso. O desrespeito, com certeza, e também um tabu, porque eu acredito assim que a gente está aprendendo a entender, a sentir, integrar isso nas nossas vivências, de que o emocional é uma questão natural que precisa ser tão cuidada como as questões do corpo, que habitualmente são cuidadas por nós. A gente não conversa, né, nas rodas de familiares, sociais, e comenta com muita naturalidade, eu tô sentindo um aperto no peito, uma dor, acho que eu vou no cardiologista, né? Exatamente. E aí vem também dessa questão dos encaminhamentos e do trabalho multidisciplinar do outro profissional da área da saúde, reconhecer que às vezes essa dor no peito pode sim ser uma questão física, mas pode ser também uma questão física que está aí reverberando no emocional, né? A coisa da angústia, daquele aperto, de que como o sofrimento emocional ele não é palpável como o físico, o biológico, que eu acredito que fica até mais fácil de tratar, porque a pessoa já te traz um sintoma, né? E o sintoma, eu acredito que ele aparece muito como mensageiro. O sintoma está querendo te dizer que está acontecendo alguma coisa errada, ele está te colocando em alerta, está mostrando para o seu corpo que tem alguma coisa sinalizando um problema. Né? O físico também que fica mais palpável. Mas emocionalmente, quando você vai no médico, imagina o desespero dessa pessoa, né? De chegar no cardiologista e o cardiologista, não, seu coração está tudo bem, os exames deram tudo bem. Aí você vai, sei lá, no nutricionista, vê a questão da saúde, alimentação, tá tudo bem. E aí a pessoa fica, mas eu tô bem, então eu tô louca, né? Aquela história, eu não tô conseguindo... Então será que eu tô louca? Será que é psicológico, né? Ou então alguma coisa do tipo que não te dê essa segurança. Exato. Né? E aí acreditar e se informar e saber que as questões emocionais realmente não tem como a gente prestar atenção de uma forma palpável, mas tem como a gente tratar isso através de um tratamento em que eu possa falar sobre essas emoções, né? Em que eu possa entender que existe alguém que cuida desses processos de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito acolhedora e de uma forma paciente, né? A coisa do pacientar mesmo, que eu acredito que a paciência virou um sintoma, inclusive, digamos assim, negativo na sociedade. A gente tem muita rapidez para as coisas. Literalmente. E a gente hoje habita uma sociedade do cansaço, né? Tem até da pouca tolerância, né? Da baixa tolerância à frustração, né? De eu fazer as coisas e na hora que aconteceu um erro ou algo que saiu ali da linearidade das minhas ações, eu fico desesperada, me falta o chão. O que isso significa também? A ausência de suporte emocional, porque quando eu tenho como base o suporte emocional, quando eu acolho esse processo de morrência em mim, que significa, basicamente, as coisas que eu estou sabendo deixar ir, eu entendo que quando acontece uma falta muito clara, né, muito, digamos que aparece ali na minha vida cotidiana, eu consigo lidar melhor. Não significa que eu consigo lidar perfeitamente bem, mas eu consigo lidar de uma forma que eu posso
me relacionar sem paralisar nas relações, né? Que aí seria uma coisa que eu até gostaria de falar mais pra frente sobre essas categorias da ansiedade. Mas que quando a gente se conhece, gente, melhor, quando a gente conhece o nosso corpo, esse corpo que a gente habita, que é um corpo social, é um corpo político também. Por que é um corpo político? Porque é um corpo que a gente pode também se manifestar e usar ele a nosso favor para integrar certas coisas que a gente acredita ou falar e se posicionar socialmente, o que gera também muita polêmica quando a gente não sabe quem a gente é, reproduzindo aí conceitos ou reproduzindo falas de outras pessoas, né, que na verdade aquilo a gente não encontrou um sentido próprio nosso, por isso que é importante se conhecer. A questão espiritual, né, que não é necessariamente a religião de fato, mas a maneira como eu enxergo o que está transcendente, porque a espiritualidade é a transcendência, é aquilo que eu sei que está fora de mim e que eu não tenho controle, que é abstrato, que eu sei que pode existir, né? Porque na verdade a fé ela não tem nada a ver com religião. A fé é acreditar em algo que está fora de mim. Exato. Né? Acreditar. Você vai fazer uma viagem de avião e você acredita que o avião vai chegar naquele destino, mas Exato. Você não tem certeza. Então você vai basicamente pela fé. Exato. E biologicamente também um corpo que precisa estar ali se cuidando em relação à saúde física também. Então tudo isso é muito importante para a gente saber que corpo é esse que eu tenho e que eu não tenho controle sobre ele, porque essa é a natureza da vida, e perceber como é que eu habito esse corpo das formas que é possível para mim, que são possíveis para mim. E aí, naturalmente, as comparações não vão me doer tanto mais, porque como eu sei quem eu sou, eu tenho mais fluidez para dizer não, eu tenho mais fluidez para me posicionar. Mas não vai mais doer, né? Eu fiz um tratamento que eu fui curado dessas dores. Não, mas na realidade, como eu me conheço mais, a vida se torna mais fluida, né? O fluxo da vida corre como um rio, no sentido de que águas difíceis vão e eu vou, porque eu atravessei essas águas e fui remando no meu barquinho, né? As coisas ficaram mais fáceis, mas esse remo é difícil. Exatamente, né? E isso naturalmente vai deixar a sua vida mais leve. Consequentemente, a saúde fica mais leve também, né? Sim. Então, esse é o grande quê da história. E por quais motivos, Hannah, você acredita que uma pessoa pode desenvolver o traumas de uma forma geral? Bom, tem um médico canadense que eu gosto muito, o Dr. Gabor Mate, que ele é especialista em trauma. E ele fala bastante, de uma forma bem integral, dessa questão do corpo, dos nossos processos fisiológicos impactados diretamente na saúde emocional. E ele traz muito que o trauma, ele precisa ser visto como base na causa afetivamente primeiro, que tem a ver com essa questão do suporte que eu estava falando do corpo e o suporte do autoconhecimento, quando a gente habita, né, esse lugar. Então, ele vem e fala que o trauma, ele precisa, propriamente dito, de... Quando a pessoa... Como é que eu posso dizer? Quando a pessoa vive um trauma, especificamente, ela passa por uma visão em relação à autenticidade. Ela precisa reencontrar a própria autenticidade. O trauma é a impossibilidade, ele se instala, na verdade, pela impossibilidade de habitar, pela sensação, né, pessoal, de habitar essa autenticidade. Ele foi retirado de dentro daquela pessoa por algum motivo específico, por alguma vivência específica. Por consequência, isso aconteceu. Na realidade, não é a vivência do trauma que traz a dificuldade e o trauma se instala, né? É por como eu sinto aquele trauma, né? Como aquilo ficou para você, exatamente. Não é a situação específica. Por exemplo, tem uma criança que está andando de bicicleta, aprendendo a pedalar.
E a mãe, muito preocupada, o que acontece naturalmente, tá, gente? Em relação às preocupações de um e de outro, acontece por várias questões da vida. A questão aqui não é a gente culpabilizar pai ou mãe ou lugar do filho. Mas como a gente atravessa os processos sem perceber e como isso vai gerando embargo no outro. Né? E a maternidade, sem que a gente perceba. A maternidade, por exemplo, é um fator muito desafiador e romantizado, né, pela sociedade. Porque ser mãe é lindo e tudo. Peraí, existe a parte de que eu preciso integrar o fato de que existem as dificuldades de ser mãe também. Isso acontece nos detalhes. Claro. Por exemplo, como é que eu digo que isso socialmente está implantado, quase que no chip na gente? Quando eu entendo que o filho da vizinha já tem 7 anos e sabe andar de bicicleta, mas o meu ainda não sabe. E aí eu já acredito que aquilo é por uma falta de capacidade minha. E aí eu transmito isso para a criança ou do meu filho também. Aí eu vou transmitir aquilo pro meu filho que você não está sendo capaz de fazer porque o vizinho é capaz e você não é. E às vezes a gente pode passar isso sem querer pro nosso filho, né? Inconscientemente, talvez criar nele um trauma, às vezes sem querer. Talvez seja isso, né? Isso. E aí o fato de, por exemplo, né, essa criança vai andar de bicicleta, você vai junto e fica lá. Meu filho, vamos, por favor, ande. Tem que conseguir, né? Você tem que conseguir. Vai, você não pode cair, não. Vai de novo. O fulano já sabe. E aí talvez isso gere no próprio corpo, naquele momento. Na criança. O trauma. O trauma, né? Aquela sensação de... Em vez de ser uma coisa boa, se torna uma coisa ruim, né? Sim. Aquela sensação de impotência que ela paralisa, inclusive, fisicamente o corpo, né? Não é só emocionalmente, por isso está integrado. Então, é muito delicado como a gente até, sem querer, pode gerar no outro um tipo de desenvolvimento dessa forma. E os traumas, eles estão muito envolvidos nas doenças, né? De uma forma geral. Eu bato muito isso no consultório, eu trabalho muito isso. Por exemplo, doenças graves, como câncer de mama, por exemplo, está muito, muito, muito associado a traumas emocionais. Por exemplo, tenho pacientes, por exemplo, que perdeu o marido, por exemplo, 5 anos depois desenvolve câncer de mama. Você pode pegar vários pacientes, assim, quase que 100%, vamos dizer 90% dos pacientes que têm câncer de mama, pode procurar que, assim, alguns anos, 5 a 10 anos atrás, tiveram ou sofreram algum tipo de trauma emocional, ou de perda de marido, ou de separação, ou algum tipo de problema com o filho, algum tipo de emocional em relação a sentimento, né, de marido, de filho, de mãe, de pai, alguma coisa nesse sentido. Pode procurar, é assim muito mandatório, né? Então, assim, os traumas, eles estão muito, muito, muito associados a doenças graves. Então, eu sempre falo muito no consultório que é muito importante a gente trabalhar esses traumas, trabalhar a nível psicológico mesmo. Inclusive, tem até uma série, eu não estou me lembrando agora o nome, não sei se você já assistiu, que fala muito da constelação familiar e da importância que a gente tem de trabalhar isso a nível psicológico e do quanto isso influencia na cura, né, do paciente, de um paciente com câncer, por exemplo. Esqueci agora o nome da série, depois eu vou passar para vocês. E traz um pouco essa visão sistêmica, né? Exatamente. Muito, muito interessante. Então, assim, mostrando exatamente a importância disso, de trabalhar o trauma em relação à cura de uma doença grave. Então, assim, realmente é muito importante a gente trabalhar isso, né? Então, assim, é muito legal. E agora tá um boom essa história de bebê reborn, né? Tá, assim, uma polêmica essa questão de bebê reborn, assim, não era uma temática falar sobre isso, mas, assim, tá tendo tanta polêmica, assim, tem alguns pacientes chegando para perguntar sobre isso, e eu achei interessante a gente trazer essa temática aqui pro podcast. O que é que tu acha sobre isso, esse negócio do bebê reborn? O que é que tu tem a me dizer? O que é que você acha sobre essa história de bebê reborn? É um negócio, sim, diferente, né? Gente, vamos com calma, né? A gente acha engraçado, assim, porque... Não é que seja engraçado, é uma coisa... Não sei nem como dizer. Que é tão fora do que a gente entende como... Mas que tem que levar com seriedade, né? Sim. Entender o que é que tá acontecendo, para que a pessoa realmente veja isso como uma como é que se diz? Uma adoção de um bebê reborn? Como seria isso, né?
a questão da fantasia, né? Vem muito essa questão do que é real e o que é imaginário, né? E a gente ia assim falando sobre o assunto, porque falar sobre o imaginário dentro de uma percepção de um adulto, com as repercussões que vêm aparecendo, que são perigosas, né? Na realidade, gente, se a gente for pensar, eu quero até desmistificar esse tema, porque não tem problema a gente ter um boneco, se a gente quiser, né? O livre-arbítrio tá aí para isso, a autonomia tá aí para isso. Não tem problema, a gente escolhe o que a gente quer. Ninguém tá aqui agora para dizer o que é que as pessoas devem escolher. Eu até sou super contra, né, como profissional da área de saúde mental, ficar agora patologizando a vida, diagnosticando ou classificando, né, na própria psicologia e no existencialismo. A gente anda numa maré contra isso. A gente acredita que as pessoas precisam fazer aquilo que faz sentido para elas. Mas qual é a questão aí? A questão é que quando algo indica que está virando uma patologia social, não é mais um problema do indivíduo. Aquele seu comportamento, ele está gerando consequências para toda uma sociedade, né? Então você não está mais fazendo algo que vai impactar diretamente positiva ou negativamente a você, mas ao outro, né? E eu não tenho como não pensar numa possibilidade de patologia social aparecendo nesse novo tempo que a gente está vivendo, quando eu vejo aí nessas reportagens dizendo que uma pessoa que adotou o boneco, comprou o boneco, até aí tudo bem, e aí levou o boneco para uma consulta no SUS, dizendo que o boneco precisava ser consultado, né? E apareceram aí algumas reportagens ultimamente de que houve um hospital, não sei qual foi a cidade exatamente, mas a mídia está mostrando. Que foi levado o boneco para o hospital, né? Para UTI, eu acho, alguma coisa do tipo. Assim. E o hospital recebeu e tratou com naturalidade. O que a gente está sinalizando aí? Talvez uma patologia social, porque se eu faço isso e estou passando até às vezes na frente da fila de um atendimento de um bebê real, né, uma mãe ali que está com a criança, de fato, precisando de um atendimento, eu estou dizendo que, para mim, para o meu próprio corpo, que eu acredito na fantasia mais do que na realidade. A gente precisa da fantasia para viver, a gente precisa do lúdico, a gente precisa rir, brincar, criar, fazer coisas desse tipo, fazem parte até da constituição humana. Mas quando a gente faz isso de uma maneira que tira a gente de relação com as pessoas no mundo, né? Porque na verdade isso vai criando um embotamento ali naquele ser. Eu gosto de tratar o meu boneco como uma criança. Ok, aí eu começo esse movimento e vou indo para coisas mais sérias, acreditando mesmo, né, que aquilo é real para mim, aquilo que é imaginário, e levo ela para consulta e vou fazendo esses movimentos e me afastando das pessoas e das relações, que na realidade, o que eu quero colocar com isso também, é que as relações implicam dificuldades, como a gente vem falando aqui, né, ao longo da conversa. A relação não é linear, né? Quando eu vou lidar com o outro, eu vou lidar com uma coisinha chamada alteridade, que significa diferença. O outro vai me apresentar uma visão de mundo que não necessariamente é igual à minha, mas que é complementar. A gente precisa da diferença também para viver. Claro que tem algumas que a gente não precisa o tempo todo, se a gente não quiser lidar com aquilo, mas que em algum nível, as diferenças vão nos ensinar alguma coisa. E aí elas trazem a ideia, que de fato ela é real, de que as relações são uma construção, né? Nós vivemos para nos construir e nos desconstruir, que é na verdade nos desconstruindo que nós nos construímos, né? Fazendo aí um paradoxo da própria existência, mas é dessa forma que a gente vive a saúde existencial, né? Então, se eu entendo que saúde existencial para mim significa conviver com um ser que não vai me dar respostas em relação a nada, que ele não vai me causar nenhuma consequência, que eu entendo que cuidado significa fazer o que eu quero manipulando aquele objeto, né? E aquele objeto não me devolve nada em relação a dificuldades no trato com o sentimento que são necessárias, ou algum tipo de retorno, eu
possa estar vivendo uma situação patológica, né? Que patos, a palavra patos, que vem do grego, significa doença. Sim. E aí, nesse momento, a gente precisa procurar uma ajuda especializada. E eu tô falando isso porque eu sei que quem está vivendo essa realidade, eu acredito que quem está vivendo, né, não vai, talvez muitas vezes perceber sozinho. Inclusive pode até se chatear. Poxa, como é que você fala isso de uma coisa que eu tô vendo ali como verdade, né, que faz sentido para mim, pode até ferir o afeto daquela pessoa. Exato. Mas a gente precisa, né, de uma forma muito delicada, claro, trazer esse assunto à tona para que fique claro, né, que é preciso sinalizar aí um cuidado dessa natureza. E prestar atenção em como os profissionais da área da saúde também se posicionam em relação a isso, né? Se tem alguns naturalizando, como é que isso está sendo tratado na própria causa, porque é uma questão social que precisa ser considerada. A gente está falando aqui dos bebês especificamente, mas poderia ser, sei lá, qualquer outra coisa, poderia ser uma relação obsessiva com carro, com outro tipo de objeto, claro, que não fosse um bebê, né? Mas sim, se aquilo já está te prejudicando enquanto ser humano, é interessante sim que a gente cuide. Sem dúvida nenhuma. E agora deixa aí uma mensagem final para todo mundo que está assistindo esse podcast. O que é que você falaria aí para os telespectadores, né? Para todo mundo, para os nossos seguidores aí, o que é que você poderia deixar? Bom, gente, primeiro, né, eu queria agradecer de novo, dizer que o bate-papo foi muito legal, muito produtivo, eu acho. Espero que muita gente consiga extrair daí flor de pedra, né, digamos assim, momentaneamente, que tenha sido um momento de respiro, né, para vocês, uma pausa necessária, né, para rever conceitos, repensar como é que tá esse meu corpo agora, assistindo, como foi que eu recebi isso, né, até sugiro, né, que você tente fazer esse exercício, né, utilizar esse recurso, como é que eu tô sentindo esse momento das coisas que eu recebi, que eu tô vivendo, né, porque o que a gente recebe, gente, do mundo, não são só coisas, né, físicas, materiais, a gente recebe palavras, a gente recebe sentimento, a gente recebe afeto, desafeto, e tudo isso é uma maneira de habitar melhor o nosso corpo e de se conhecer. E aí, muito obrigado pela audiência aí para quem estiver assistindo. Bom, e para quem gostou, quiser saber um pouco mais, pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, que de vez em quando eu tô lá colocando alguns conteúdos sobre saúde mental, existencialismo, e podendo tirar dúvidas aí também numa linguagem bem fácil, que é acessível a todo mundo, tá? É Hannah Mendes Psico, @HannahMendesPsico. E aí a gente finaliza mais um podcast do Longe Vive Mais Saúde. E para você, ativa aqui o sininho para você receber sempre atualizações dos podcasts, se inscrever aqui no canal. E quem quiser saber mais, deixa alguns comentários aqui pra gente. E deixa também comentários do que vocês querem de mais conteúdo aqui no podcast, pra gente estar sempre falando e fazendo podcasts que você tenha mais interesse. Obrigada e até a próxima.